Então, Então, muito obrigado, boa tarde. Desculpa o atraso, que eu tive um contratempo pequenininho chamado pegar um cachorro no pet shop. E aí o pet shop estava para fechar e já era para ter entregue o cachorro antes, aí foram entregar agora. Pelo menos é perto de casa, né? Vamos lá. Gente, eu acho que vocês perceberam do livro da Persépolis algumas questões, principalmente no que diz respeito ao Irã e provavelmente da cultura árabe. A apreciação que eu mandei, o Dixon já vai daqui a pouquinho jogar na tela, eu vou falar justamente desde do iniciozinho do Irã em si, até mais ou menos o ponto onde está se passando, está tocando, no caso, a Persépolis. E depois o Dixon, no caso, que tem mais leitura desse autor do que eu, a Carol também, que é do Foucault. O Foucault, ele escreveu sobre a Revolução Iraniana, escreveu várias coisas sobre a Revolução Iraniana, na época que ele trabalhava como jornalista num jornal italiano muito importante chamado Corriere della Sera. Enfim, mas vamos lá começando. A primeira coisa que eu gostaria de começar com vocês é para falar justamente, e aí vocês fazem links necessariamente com Afeganistão e outras coisas, que é para falarmos sobre o que é ser árabe. Porque necessariamente e historicamente a Persépolis, apesar de ter muito da identidade árabe, historicamente e geopoliticamente, o Irã não é árabe, é diferente. O que seria o árabe, Caio? O árabe, no caso, eles geralmente são povos da região da Ásia Central, da chamada Península Arábica. Essa Península Arábica, no caso, é uma das maiores penínsulas do mundo. E por que são chamados povos árabes? Eles têm uma identidade em comum? Sim, eles têm uma identidade em comum que os liga principalmente à questão do islamismo. Então, o que vai dar unidade e identidade a esses povos árabes, muitas vezes, é o islamismo. E a identidade árabe, ela é muito maior do que a própria Península Árabe. Por exemplo, a gente pode considerar que o maior país árabe do mundo, em contingente populacional falando, é a Indonésia. A Indonésia é um dos maiores países de contingente muçulmano do mundo. E no caso também, a gente pode considerar o Egito como sendo um país árabe, de identidade árabe, de ligação com o islamismo. Mas é importante que nós percebamos que o que o Egito, ele é um país africano. Então, eles consideram em si essa questão da identidade árabe. E a gente tem que falar que o Irã não necessariamente é um país árabe. O Irã, apesar de ele estar muito ligado com as questões do árabe, do Oriente Médio e por aí vai, é importante que vocês percebam que o Irã tem suas raízes históricas ligadas a um outro império e a outras razões. Inclusive, o iraniano, ele... Oi. Só um instantinho. Gente, tá aparecendo a tela para vocês? Eu estou me vendo. Tá aparecendo o slide, gente? O slide não, está aparecendo o meu rosto. Isso não é uma experiência boa para todo mundo. Agora sim, agora está aparecendo o slide de boa. Beleza. Então, vamos em frente. Tá muito perfeito. Muito obrigado, Dixon. O título, no caso, eu parei certinho, gente. Vocês vão ver na apresentação. Eu parei certinho, no caso, bem no ponto de início da história da Persépolis, no caso, que é a ascensão dos ayatolás. No final da apresentação eu vou explicar o que é um ayatolá, e vocês vão vendo e vão fazendo as comparações sobre como vão se modificando as coisas, os guardas da Revolução e por aí vai. Vai ser uma trajetória assim que eu vou percorrer com vocês, historicamente falando, eu acho que aproximadamente uns 4.500, 4.600 anos, mas é importante, galera, é importante que a gente saiba disso, né? Então, de novo, necessariamente o Irã, ele não é um país árabe, é um país persa. A identidade dele, o idioma dele, a origem do povo iraniano, ele está no Planalto iraniano e não necessariamente na região da Península Arábica, que liga muitos deles, no caso,
é justamente o fato do islamismo e, querendo ou não, relações geopolíticas em comum. Pode passar, Dixon, por favor. Muito obrigado. Então, como características gerais, né, o idioma oficial do Irã é o persa, né, que muita gente chama de Parsi ou Farsi. A capital e a cidade mais populosa é o Teherã. A religião oficial é o islamismo, de base majoritariamente xiita. A maioria da população iraniana é xiita, se não me engano, no último censo, 82,5% da população era xiita. O líder supremo religioso falando, mas lá você tem a religiosidade estando diretamente ligada a aspectos políticos, é o Ali Khamenei, e o presidente, no caso, é o Ebrahim Raisi, por enquanto. Vão ter eleições no Irã. E para vocês verem como são os processos de eleição do Irã, os candidatos a presidentes iranianos, eles têm que ser aprovados pelo Ayatollah Ali Khamenei e têm que ser aprovados pelo conselho formado por esses vários ayatollahs. Então, a república é uma república islâmica unitária presidencial comeinista. Comeinista, no caso, porque vem do Ayatollah Khomeini, que a gente vai falar sobre ele mais lá para frente. Pode passar, Jackson, por favor. Obrigado. Então, olha só, galera, o Irã, no caso, arqueologicamente falando, algumas escavações datam de aproximadamente 4.600 a 4.000 anos antes do presente. Essa é uma linguagem arqueológica, traduzindo para nós mais ou menos, eu vou jogar aqui em torno de 3.000 a 3.600 anos antes de Cristo, na região ali do Oriente Médio, no caso, naquilo que nós chamamos de Golfo Iraniano ou Planalto Iraniano. O Irã, no caso, a geografia do Irã é um país onde você tem várias montanhas, mas ele também tem uma parte de campos, no caso, que é muito grande. E ele é, de fato, berço de um dos impérios mais longevos e mais importantes da antiguidade, que é o Império Persa. Tudo começa com um cara chamado Ciro, famoso Ciro Persa. Ele conquista a região que hoje é o Irã. E aí vocês podem pensar, poxa, Caio, mas que região formava, por exemplo, o Império Persa na antiguidade? Vamos lá, galera. Todos os países e regiões que vocês conhecem na Ásia Central, que tem a terminação ão, todos eles eram da antiga Pérsia. Então, o Irã, antigamente, era Irão. Então, vem Azerbaijão, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Cazaquistão. Então, todos esses países, no caso de terminação ão, antigamente, eles pertenciam ao Império Persa. Acho que já dá para ficar mais fácil localizar, galera. Acho que principalmente com as Olimpíadas, né? Que a gente, querendo ou não, teve um contato indireto com vários países, então essa galera. E aí, claro, né? Essa terminação ão significa que eles pertenciam antigamente ao Império Persa. E aí eu faço um parêntese, que é o seguinte: povos como Paquistão, povos como o Afeganistão, o Tadiquistão, o Cazaquistão e o Turcomenistão, significa também, o termo ão significa lugar. Então, Cazaquistão significa lugar dos cazaques. Turcomenistão significa lugar dos turcos. O Afeganistão significa lugar dos afegãos. Eu vou falar sobre essa questão do Turcomenistão, e é importante porque lá na frente a gente vai falar sobre eles um pouquinho. Então, o Império Persa, no caso, para nós aqui ocidentais, nerds, ele é muito conhecido principalmente pela obra 300 de Esparta com os Xerxes. Você tem lá a batalha das Termópilas, Leônidas, Xerxes. Em contrapartida, você tem lá batalhas navais com Temístocles, Atenas e por aí vai. E, sendo historicamente, entre aspas, correto com essas questões... Caio. Oi, pode falar, Dixon. Só lembrando rapidola aqui que no cinema, o nosso Rodrigo Santoro interpretou o Xerxes, cara, com enfim, um ator maravilhoso que ele é, ficou muito legal. Apesar da estética não ser nada parecido com a construção real, mas foi muito legal. Pois é, cara.
Inclusive, Dixon, o Rodrigo Santoro é espetacular, né, cara? Ele é um ator, assim, completo. Inclusive, Dixon, deu uma bronca muito grande no Irã com a exibição do 300 de Esparta, justamente pela forma que o Xerxes era retratado. Xerxes foi um grandíssimo guerreiro, Xerxes foi um grandíssimo general militar. Não que ele não fosse esse grandíssimo guerreiro e esse grandíssimo general militar retratado no filme. Ele era um grandíssimo imperador, um grande rei. Mas a forma de retratar ele não agradou nada. Mas, enfim, são as alegorias estéticas e poéticas, enfim, que as narrativas que a gente tem dentro da obra, né? E, além disso, para ser historicamente correto, como eu digo, é importante que vocês entendam que o Leônidas e Companhia Limitada, eles, entre aspas, não foram os principais guerreiros da Batalha das Termópilas. Na verdade, eles foram os que sobraram, porque o Império Persa já vinha guerreando com uma série de outros impérios da Grécia. Já vinha guerreando com a galera de Tebas, Corinto e por aí vai. Tanto prova que tem uma parte que o Leônidas encontra lá com outros povos, aí ele fala, você, qual é a sua profissão? Ele vai falar, sou ferreiro e não sei o quê. E ele fala, espartanos, qual é a sua profissão? Aí os espartanos vão lá e dão aquele grito de guerra deles, enfim. Então, na verdade, o Xerxes já vinha combatendo essa galera de um bom tempo. E aí, claro, que os espartanos infligem a eles um dano considerável. Não foi uma derrota, diga-se de passagem, mas foi um dano considerável. E depois, com o decorrer das batalhas entre gregos e persas, eles vão chegar, não é nenhuma derrota para nenhum dos lados, eles vão chegar a um acordo assim, olha, não dá, a gente vai ficar num empate. Os persas continuam com as terras deles aqui, os gregos aqui, cada um com suas formas de governo. Eles realmente chegaram ao consenso de que essas batalhas, no caso, seriam completamente infrutíferas para eles. Então, de fato, o Império Persa, no caso, o Irã, né, ele é muito bem retratado grandemente na questão do 300. E é muito importante que se diga que quando o autor mostra vários tipos de batalhas, vários tipos de exércitos, vocês podem ver isso no filme, tem a galera que vão ser, entre aspas, quase que feiticeiros, que jogam umas bombas de pólvora naquela galera e por aí vai. Da onde vem? Justamente porque o Império Persa havia conquistado vários povos e cada povo tinha sua particularidade. E vários deles, no caso, foram lutar na batalha lá com os 300. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu estou de olho no chat também. Se quiserem, estamos aqui. E, claro, né, no que diz respeito à religiosidade dele, além dessas conquistas, no caso, o Irã é o local de uma das religiosidades mais antigas que se tem notícia, que é o zoroastrismo. O zoroastrismo, no caso, ele vai ser principalmente encabeçado por um profeta, né, um narrador quase que mítico, que é o Zaratustra. Inclusive, para quem é acostumado e para quem lê Nietzsche, né, Nietzsche tem uma obra muito interessante que é chamada Assim Falou Zaratustra, onde ele vai pegar a questão do Zaratustra para o início da construção daquilo que ficou conhecido como o super-homem, ou o Berreich, por aí vai. Que alguns revisionistas toscos, no caso, nessa questão do super-homem, pegaram e disseram que era quase que o componente filosófico do nazismo da Segunda Guerra Mundial, que não tem nada a ver, mas isso é uma teoria revisionista conspiratória e idiota. Além disso, no caso, galera, esse zoroastrismo, isso eu estou falando com vocês antes de Cristo, estou falando com vocês bem antes de Cristo, no caso. Professor, eu como cristão, Caio, eu como cristão, qual é o período mais ou menos ali que eu posso ver? Gente, é um Antigo Testamento, mais ou menos na época das 12 tribos de Israel. Mais ou menos na época das 12 tribos de Israel. Ainda vai chegar na figura do Abraão, na consolidação daquilo que a gente chama de aveísmo, que vai dar origem ao judaísmo, enfim. Então, eu estou mais ou menos na configuração da história das 12 tribos de Israel. Vai chegar Sansão, antes dessa galera toda. Então, no caso, essa religiosidade, ela é uma das primeiras religiosidades monoteístas
diga-se de passagem, ela se torna, no caso, melhor dizendo, uma religiosidade monoteísta com o passar do tempo, e ela é uma das primeiras religiosidades que traz consigo o conceito de maniqueísmo. E esse conceito de maniqueísmo ele vai ser apropriado por outras religiosidades da área, inclusive com as religiões abraâmicas. Religiões abraâmicas, no caso, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Quando eu falo sobre maniqueísmo, eu estou me referindo, no caso, a questões de opostos que se colidem. Então, você tem uma divindade bacana, que é como se fosse o Aura Mazda, e você tem uma divindade que é o Arimã. Arimã, no caso, é como se fosse uma espécie de divindade, entre aspas, má, mas é um antideus, é um contra-deus, é como se fosse o claro e o escuro. Então, uma das primeiras religiosidades que você tem essa questão do choque em si, de bom e de ruim, de claro e escuro e tudo mais, é muito interessante, foi criado no que hoje é o Irã. E o Império Persa, ele permanece forte nesse momento como um todo, até ele ser subjugado pelo Alexandre o Grande, pelos macedônios, no caso, que o Alexandre talvez tenha sido o maior conquistador de toda a antiguidade. E aí eu faço um parêntese para falar sobre o Afeganistão. Alexandre o Grande chegou ao Afeganistão. E tem uma frase de Alexandre o Grande que ficou conhecida, que é o seguinte: o Afeganistão é fácil de entrar e é péssimo de sair. Justamente por causa da geografia do Afeganistão, que é um pouco semelhante à geografia do Irã. Tanto a geografia do Afeganistão quanto a geografia iraniana, elas são muito acidentadas, muito escarpado. Você tem uma região de montanhas muito grande no Irã, no Afeganistão maior ainda. Então, o próprio Alexandre o Grande ele não consegue dominar o Afeganistão, não consegue subjugar o território afegão por meio da força, né? Por meio das batalhas, no caso. Só que o Alexandre ele era muito esperto. O que ele faz? Bom, já que eu não consigo subjugar esse lugar por meio da espada, por meio da força, mas eu preciso dos afegãos, principalmente dos arqueiros da cavalaria afegã, para ele continuar as conquistas dele, então ele casa com uma princesa afegã. Então, assim, eu não consigo subjugar esse povo por meio da guerra, mas eu consigo trazer eles para mim por meio dessa diplomacia do casamento, que havia à torta e à direita no mundo antigo, né? No mundo moderno até hoje tem a diplomacia do casamento, no caso. A gente pode até falar sobre isso em outros momentos, enfim, até dentro do Império Árabe, dos Impérios Árabes, a gente pode falar um pouquinho dessa questão, como eu chamo da diplomacia do casamento. E no caso, nesse momento, sim, os macedônios vão ser os grandes conquistadores desse Império Persa. Pode passar, Dixon, por favor. E vamos começar agora, eu vou começar a falar umas coisas sobre o Islã com vocês interessantes. Então, bora lá. Primeiro, o Islã é uma religiosidade que eu chamo de religiosidade abraâmica. Primeiro, o que é uma religiosidade abraâmica? Toda religiosidade abraâmica é aquela que tem com Abraão como seu patriarca, que são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e, necessariamente, também o islamismo. Vai surgir, mais ou menos, ali por volta de 608, por aí, na região em si da Península Arábica, 608 na região da Península Arábica, e vai ter como o Maomé, no caso, é Mohammed em árabe, Maomé para a gente, né, português, como seu principal profeta. O principal livro do Islã é o Alcorão. Assim, o Alcorão ele não é necessariamente um conjunto de textos e de livros em si. O Alcorão ele é dividido em sudras. Os sudras, no caso, é como se fossem versos, poemas, coisas que vão ditar preceitos de comportamento, de história, de visões, enfim. E, além disso, além do Alcorão, esse livro Alcorão significa o livro. Essa terminação al, no caso Al-Corão,
Al-Corão significa o livro, disseminação A é como se fosse A-L. E o Maomé vai ser essa grande figura. Tudo bem, mas aonde se liga o islamismo com o judaísmo e o cristianismo? Além de ter a mesma origem histórica, o mesmo lugar, praticamente, o Maomé ele recebe todas as orientações para o Alcorão do próprio arcanjo Gabriel. Então, segundo diz a tradição islâmica, Maomé estava meditando numa caverna e ele recebe a visita do arcanjo Gabriel. E ele recebe a visita, no caso, do próprio arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel aparece para ele numa forma de uma grande chama e vai falar para ele, vai ditar a ele todos os preceitos do Alcorão. O Islã, no caso, significa, aportuguesando, vem da palavra árabe, que é Islam, que é a palavra que significa submissão, e Salam, que é a palavra paz. Então, necessariamente, o islamismo em si, que significa aquele que é submisso à paz, ou o muçulmano, que vem de muslim, que significa submisso. Então, aquele que é submisso à paz ou aquele que é submisso a Alá. Quando Maomé morre, é aí que vem algumas questões interessantes. Quando Maomé morre, ele não deixou muito bem direitinho para quem ele ia passar religiosidade. É aí que vem as questões. O Maomé era o grande profeta, o Maomé era o cara que comandava as coisas, mas aí vem, o Maomé morreu, mas ele não deixou nada escrito para quem ele vai passar o negócio. E é aí que veio as questões principais. É aí que vem xiita e sunita, que a gente tanto vê no jornal, mas que pouca gente nos explica. Vamos lá. Tem uma galera que acreditava que o comando da religiosidade das terras tinha que passar para o parente mais próximo do Maomé. Essa galera que acreditava nessa visão do parente mais próximo do Maomé deu origem aos xiitas. A galera que acreditava que, na verdade, o comando da igreja deveria ficar com os mais velhos, deu origem aos sunitas. Sunitas, no caso, eles usam a suná. A suná é, além do Alcorão, são normas bem antigas de estudos do Alcorão e que vão ditar padrões e costumes. Algumas derivações da suná são as chamadas sharia. Por que a sharia? A sharia são normas e regras que o muçulmano de determinadas crenças, de determinadas religiosidades deve seguir. Vê umas coisas interessantes agora na questão do desenho, tem uma animação, né? Mas da obra da Persépolis, que talvez possa ter passado batido por vocês, mas eu espero que não. Vocês percebem que, dependendo da hora, ou dependendo, no caso, do local aonde essa galera está, Persépolis e por aí vai, a forma de amarrar o véu ele é diferente. E vocês podem perceber isso até na própria televisão. Percebam que mulheres muçulmanas, elas muitas vezes amarram o véu de maneira diferente. Tem mulheres muçulmanas onde você consegue enxergar parte do cabelo, e tem mulheres muçulmanas onde no amarro do lenço, no caso, você não enxerga nenhuma parte do cabelo, e tem mulheres muçulmanas onde você enxerga como se fossem 2 fios caindo aqui pela lateral do rosto. Isso já foi utilizado como protesto, um protesto, entre aspas, silencioso, porque em alguns lugares do mundo é proibido que as mulheres mostrem o cabelo quando elas estão na rua utilizando o lenço. Inclusive, nos movimentos que estão ocorrendo agora de mulheres afegãs, se vocês repararem, muitas delas, além de usarem o véu, elas utilizam um tecido, um lenço, um pano que cobre até quase aqui a testa, e você não deixa o cabelo à mostra. A Persépolis, a mãe dela e as outras mulheres que aparecem na obra, vocês podem perceber como, principalmente as mais velhas, elas muitas vezes têm esse amarrar do lenço de maneira, entre aspas, mais conservadora. E aí você vai reparando, com o passar da Revolução Iraniana e com o passar, no caso,
do próprio recrudescimento da sociedade iraniana, que vem atrelado à revolução, não só as roupas das mulheres vão ficando mais longas, elas têm que esconder e tudo mais, como também os lenços. A forma delas amarrarem os lenços, no caso, vão se modificando. E algumas delas que não utilizavam lenço vão ter que passar a utilizar o lenço de maneira até muitas vezes obrigada, enfim. Então, são questões que a gente consegue perceber em alguns momentinhos da história, são alguns detalhezinhos. Então, assim, muitas vezes, mulheres muçulmanas que estão mostrando o seu cabelo em países que são assumidamente muito rígidos na interpretação da lei religiosa, isso é uma forma de protesto silencioso, sim, galera. Isso é uma forma de passar mensagem. Por exemplo, se você vir uma reportagem de uma mulher paquistanesa, afegã, saudita, e muitas vezes ela está amarrando o lenço do cabelo de uma forma que você, amarrando o lenço de uma forma que você enxergue um pouco do cabelo dela, ou que ela esteja usando maquiagem, principalmente na região dos olhos em si, isso é muitas vezes uma forma de você protestar, uma forma de elas se manifestarem em si. Então, é a estética da própria vestimenta dela e de como elas estão se apresentando que mostra essas questões como um todo, ok? Então, é importante vai fazendo essas digressões no caso. Então, vem daí, xiita e sunita. Professor Caio, quem é o mais radical? Quem deixa de ser o mais radical? E por aí vai. Muito obrigado, Dixon. Necessariamente, nenhum dos dois. É uma discussão, talvez não da época de vocês. Caio, pode já era falar. para passar? Fica à vontade, fica à vontade. É não, tá ótimo assim. Aqui. Não, mas passando na hora certíssima. É o seguinte, gente, isso é uma coisa muito brasileira mesmo, que não é tanto da época da maioria aqui, porque a maioria aqui é mais jovem, no caso, principalmente a galera que está na faculdade ainda, que é da iniciação científica em si. Mas, por exemplo, quando eu era mais novo, lá nos idos de 1900 e dinossauro, enfim, quando... Gente, eu vou só precisar atender uma ligaçãozinha aqui, é ligação de casa, ligação de mamãe, rapidinho. Aproveitar para lembrar aqui para vocês, quem se interessou, lá no Drive, eu tenho o scan do 300 de Esparta, que é uma obra do Frank Miller, que é assim, absolutamente maravilhosa. Inclusive, a forma como ele fez não foi dentro do cenário, no caso de uma página com 9 ou 12 quadrinhos. Uma página inteira, ele usou de uma página inteira para construir as cenas. Então, é de uma estética belíssima, o 300 de Esparta. Fora que o Frank Miller, durante muito tempo, ele foi a tá? Quem quiser conhecer um pouquinho também do trabalho do Frank Miller, vai lá no Demolidor. E principalmente quando o Frank Miller junta o Demolidor e o Wolverine. Principalmente no Wolverine, cara. Que o Demolidor, que o Frank Miller, ele vai trazer uma influência muito grande de relações e uma cultura que é bem interessante, foi bem explorada por ele, né? Então a galera que tiver afim, vai lá no Drive, tá lá o 300 de Esparta, para conhecer. Claro que o olhar, né, é um olhar estetizante, é um olhar como o Caio colocou aqui, tem a premissa ocidentalista, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem, né, essa visão que o Caio está colocando aqui, e faz uma crítica sobre o processo de aculturação, né, que é o que acontece na obra do Frank Miller, de aculturação, é bem interessante criar um
debate, né? Você ter uma visão sobre isso. E o filme, ele não é exatamente em cima da obra do Frank Miller, né? Apesar de que parte da perspectiva estética do filme teve como origem alguns quadros desenhados pelo Frank Miller, tá? Mas a ótica estética do filme, ela tem outros parâmetros, né? E alguns textos, aí sim, alguns textos foram tirados do quadrinhos. Aquele texto, né, que o Caio comentou aqui, né? Você faz o quê? Eu sou isso, sou aquilo. Espartanos, qual é a sua profissão? Isso é um dos quadrinhos mais famosos. É brutal, né? O desenho é extremamente bruto nesse sentido, né? Frank Miller é um desenhista de linhas retas, então é um desenho brutal, sabe? E isso impressiona pela velocidade e pela violência. Para quem tiver a fim de conhecer, né, vai lá ver o Demolidor, né? Eu tenho também a Era Frank Miller do Demolidor. Checa um pouquinho do Wolverine a partir do traço do Frank Miller também. E o grande momento do Frank Miller é o Cavaleiro das Trevas, né? Que é o grande ápice do Frank Miller. Depois ele não consegue ter uma carreira. Depois do Frank Miller, o trabalho dele meio que vem. Mas é um monstro, enfim. Vamos ver se o Caio já voltou. Gente, Opa. Vai, Caio. Opa, desculpa, Dixon. Não, eu só para avisar aproveitei Eu aproveitei para conversar com a galera aqui a respeito do Quadrinhos 300, escrito, desenhado pelo Frank Miller e que teve corroterização dele lá no filme, né? Sim, cara, esse quadrinho que, por sinal, é maravilhoso. Maravilhoso demais. Frank Miller, e cara, eu gosto muito da estética visual do 300 de Esparta. A linguagem cinematográfica do 300 de Esparta, tu quase conseguir ambientar uma HQ no cinema. Exato. É muito legal. Eu digo que visualmente o 300 de Esparta, para mim, é uma das melhores adaptações que fizeram. Eu comentei com eles, inclusive aquela cena que tu comentou, né? Fulano, qual é a tua profissão? Espartanos, qual é a tua profissão? Esse desenho é tão brutal, cara, nos quadrinhos, né? Porque o traço do Frank Miller é reto, né? Tem uma violência, né? E essa parte realmente é muito porrada, cara. É incrível. Essa é maravilhosa. Inclusive, como eu digo, essa visualidade que o 300 tem, para mim, é impecável no que diz respeito ao quadrinho. E também, eu digo, de uma visualidade e ambientação de linguagem, de adaptação de quadrinho para uma linguagem cinematográfica, eu digo que o Watchmen também é impecável nisso. De você conseguir levar o ambiente do quadrinho, aquele ambiente pesado mesmo e complicado e tal, que era todo aqueles Estados Unidos do Watchmen para a tela do cinema. Eu acho a adaptação do filme assim muito, muito boa. Tá certo que o Alan Moore não gostou muito, mas o Alan Moore mas o Alan Moore, vamos lá, né? O Alan Moore ele já não gosta de muita coisa há muito tempo, né? Como eu tô passando o slide, eu não consigo ter acesso ao chat e tal. A minha tela fica presa aqui, então fica olhando lá se a rapaziada tá comentando. Eu interajo. Eu peço que a turma, gente, bora, vamos lá aproveitar aqui, cara. Vamos ser um grupo de debate. Isso aí. Participe. Eu interajo. Inclusive o Nicolas colocou bem aqui, que é o seguinte, Frank Miller chegou a fazer uma HQ sobre o 11 de setembro, não é mesmo? E rolou uma polêmica há pouco tempo sobre essa visão dele nessa HQ. Na verdade, é mais ou menos, no caso, o que acontece com o que aconteceu com a representação dos 300 e do próprio Xerxes na visão do povo iraniano.
Então, temas assim muito sensíveis e figuras muito grandes, historicamente falando, quando você vai retratar dentro de uma HQ, ela é meio complicada, mas sim, rolou essa polêmicazinha na adaptação do Frank Miller. Então, voltando no caso, como eu já falei, dessas questões em si dos árabes, preste atenção nessa questão dos lenços, da visualidade, no caso, quando vocês começarem a enxergar mulheres muçulmanas de vários lugares do mundo, é importante que a gente perceba isso, mulheres muçulmanas de vários lugares do mundo, vocês vão perceber também que muitas delas amarram o lenço de maneira diferente. Se vocês virem uma mulher nigeriana, que é islâmica, que é muçulmana, uma mulher paquistanesa, como a Malala, uma mulher libanesa, uma mulher brasileira mesmo, islâmica, dependendo de como ela se relaciona e como ela segue os preceitos religiosos, ela pode mostrar isso na forma como ela se veste e na forma também como ela vai amarrar o lenço. São coisas sutis assim, mas que a gente consegue ir pegando, a gente consegue ir pegando no ar, no caso. Então, no caso, os árabes, eles invadem o que é o Irã, no caso, os árabes é que vão vão terminar de retirar os romanos, porque assim, chega o Alexandre o Grande na região, o Alexandre o Grande conquista os persas, depois os romanos chegam lá, conquistam todo mundo e só vão ser retirados com os árabes. Isso, os romanos passaram mais ou menos uns 800 anos por ali. Mais ou menos uns 800 anos, se contar o Império Bizantino. Então, eles expulsam o que sobrava do bizantino, né? E em 653 conquistam toda a região e fundando 2 grandes califados. Bora lá. Que a gente sempre ouve da seguinte questão. Professor, quando eu estou vendo no jornal, eu vejo Emirados Árabes Unidos, ou eu vejo o Sultanato de Brunei, ou eu vejo o Grande Prêmio do Bahrein. Qual é a diferença de uma coisa para outra? O que é um sultão? O que é um califa? O que é um emir? O que é um emirado? Que onda é essa? Aí vem o seguinte, galera. O califa, no caso, ele é um descendente direto do Maomé, segundo dizem as questões. O califa é um descendente direto do Maomé, ele governa porque lá atrás, na árvore genealógica dele, chega no Maomé. O emir, ele é uma pessoa que estava, entre aspas, ligada direto ao califa. Então você tem o califa, você tem o emir, e quem é o sultão? O sultão, ele é chefe, ele é um rei de um reino islâmico, mas ele é independente, ele não tem ligação nenhuma com Maomé, ele não tem ligação nenhuma com o emir e por aí vai. Vou te dar uns exemplos mais básicos. Por exemplo, o Aladim, lá no Aladim em Ágraba. Ágraba é um sultanato. O rei de Ágraba, o Aladim, a Jasmine, o Jafar, entre outros, todos eles são muçulmanos. O sultão de Ágraba, ele não necessariamente tem uma ligação com o Maomé, de laço consanguíneo, de árvore genealógica. O sultão de Ágraba, ele não está ligado a nenhum califa maior. Ágraba é um reino independente. Ágraba, no caso, é uma questão propriamente dela, propriamente específica, propriamente só. E com isso, vão se estruturando relações que são muito próprias, relações, no caso, que são muito simbólicas dessa galera mesmo. Então, tem essa figura em si. Então, essa galera chega lá e abre 2 grandes califados, ou seja, 2 grandes reinos islâmicos, e esses reinos islâmicos, no caso, os reis vão estar geneticamente ligados a Maomé em algum local. E aí, um dos califados é assentado em Damasco, no caso, que hoje já fica para as bandas da Síria, e o outro é assentado em Bagdá. Bagdá é onde, cara? Bagdá no Iraque. Okay?
Então, quando a galera fala, tá para lá de Bagdá é para lá do Iraque. E o pessoal pode estar falando, mas eu já ouvi o meu avô dizendo para lá de Marrakech. Marrakech é onde? Marrakech é no Marrocos. O que tem a ver Bagdá e Marrakech? Bagdá era um dos mais importantes centros de cultura da Ásia, então, tipo, um dos mais importantes centros de cultura filosófica, comercial e por aí vai. E Marrakech era um dos maiores centros de especiarias, de compra de mercadorias. Muitos e muitos e muitos italianos, principalmente, iam até o Marrocos para comprar especiarias na época das grandes navegações, para comprar tempero. Para localizar, tá aí, para localizar vocês, mais ou menos. Galera que gosta de jogar videogame, eu estou me referindo aqui mais ou menos a uma época de italiano, de renascimento, de Assassin's Creed. Os primeiros Assassin's Creed, antes eu jogava com Ezio e por aí vai. É mais ou menos essa época que a gente vai começar a ver entre aspas, um florescer de cultura árabe e o retrato que se faz deles. Também, no caso, dentro dos videogames. É um dos primeiros retratos assim que se fazem legais, a Ubisoft faz com o Assassin's Creed, os primeiros Assassin's Creed. E o Assassin's Creed tá misturando com tudo já. Eu espero o Assassin's Creed com todo mundo aqui no Brasil. Já pensou um Assassin's Creed lá do Bando do Lampião? Vai ser uma coisa bacana, né? Quem sabe um spin-off assim. Vai ser uma coisa boa. Eu não tinha pensado nisso, cara. Sensacional. Já pensaste, cara? Muito bom, cara. Um assassino do bando. Cara, um assassino do cangaço, mano. Assassino do cangaço. Ia ser bom demais, brother. Ou um assassino da Revolução Mexicana, Zapatista no México, sabe? A Ubisoft podia fazer uns spin-offs assim legais aqui para América Latina. Tem umas coisas boas para eles tocarem. Dinheiro eles têm para fazer pesquisa. Então, na época do Califa, perfeito, Bartolomeu colocou bem aqui, na época do Califa, do Harun al-Rashid, no caso das Histórias das Mil e Uma Noites. As Histórias das Mil e Uma Noites, elas são muito interessantes porque elas são tão legais no caso, que elas vão conseguir falar sobre as mais diversas partes dos domínios do Islã, até, enfim, elas vão conseguir pegar de Zanzibar. Quem já viu um anime chamado Mag, tem um personagem Simba, ou As Aventuras de Simba. O Simba, o principal porto dele vai ser em Zanzibar. Zanzibar, no caso, é uma cidade que existe, um lugar que existe até hoje. E, no caso, você tem, já é para a banda da África, na verdade, perdão, para a banda da África. Então, você tem desde a África Islâmica até, de fato, a Ásia em si. E os livros, Mil e Uma Noites, no caso, eles vão conseguir contar essa história. E uma outra curiosidade, uma hora dessa na Globo está passando a novela nos tempos do Imperador. E não sei se vocês sabem, mas quem traduziu do árabe original para o português o primeiro texto das Mil e Uma Noites foi Dom Pedro II. Dom Pedro II, no caso, ele faz uma visita ao Irã, a Pérsia, na verdade, da época, e ele ganha um exemplar em árabe das Mil e Uma Noites, e o próprio Dom Pedro II é quem traduz do árabe, dos textos originais em persa, em farsi. Ele traduz para o português. Dom Pedro II lia em persa assim, fluente. Dom Pedro II era um fenômeno nesse sentido. Vocês podem ter a mais absoluta certeza. A esposa dele também, no caso, era um fenômeno, um casal assim, de eruditos muito grandes. Enfim, a gente pode falar mais sobre isso. E aí, com a chegada dos turcos à região, os mesmos, aos poucos, se convertem ao Islã e conquistam as terras do califa e se tornam sultões. E por que eu falei dos turcos? Assim, lembra do Turcomenistão, lugar dos turcos?
Os turcos, eles são de origem asiática. Inclusive, o tronco linguístico dos turcos ele é diferente do tronco linguístico da maioria dos povos árabes. O turco é como se fosse uma língua quase que própria, que é muito parecida com línguas dos povos das estepes, como, por exemplo, do mongol, os povos da Mongólia. Então, os turcos eles vêm num processo de conquista e de migração. Alguns depois eles vão incorporar os otomanos, aí chamam de turcos otomanos. Isso estou chegando já para falar de Primeira Guerra Mundial. E eles vão ficar nesse lugar que hoje é o Irã. Então, os turcos eles fazem um processo assim imenso de conquistas e vão empurrando vários e vários e vários povos da Ásia para dentro da Europa. Então, você tem uma migração forçada muito grande de povos da Ásia Central para dentro do continente europeu, que é muito grande, migração forçada. E isso vai dar muita bronca. Isso vai dar muita bronca dentro da Europa. São rivalidades históricas que até hoje existem lá. Por exemplo, tem um local que é chamado de Kosovo. No Kosovo, no caso, acontecem várias guerras e algumas dessas guerras estão ligadas por religiosidade. Dentro do Kosovo tem um local chamado de Bósnia e Herzegovina. Na Bósnia e Herzegovina, você tem uma galera que é de maioria muçulmana dentro do continente europeu. Então dá muita onda, no caso, principalmente por conta disso. Os turcos têm muita participação nesse processo de expansão do Islã por dentro do continente europeu. E aí, no século XV, no caso, os turcos safaditas tomam o poder e introduzem o Islã xiita, no caso, dentro do Irã, justamente para eles poderem se diferenciar da maioria dos muçulmanos. Pode passar, Dixon, por favor. E aí, agora, a gente já vai falar no contexto mais do século XIX, século XX, para nós começarmos a ver como são influências de povos de fora. Empréstimos turbantes, galera, essa foi uma expressão cunhada por um escritor iraniano, aí mesmo, Jackson, muito obrigado, por um escritor iraniano do século XIX. Inclusive, quando eu fui pesquisar empréstimos turbantes na internet, eu consegui achar, assim, pouquíssima coisa, porque sempre quando eu falava de empréstimo turbante, apareceu tudo, apareceu até como conseguir empréstimo para abrir a sua loja de turbantes, de venda de turbantes, mas com esse termo não. Eu pesquisei em inglês, em francês, tem muita coisa em francês no caso, e aí eu consegui com isso. Bora lá. O que vai acontecer no século XIX? Gente, o século XIX é marcado pelo imperialismo, tá? Aqui, mais ou menos, eu estou falando com vocês como se fosse uma época da avó da Persépolis. Mais ou menos na época da avó dela, a avó da Persépolis com a idade dela, mais ou menos. Estou chegando bem aí, ou seja, veio caminhando até chegar a questão do Ayatollah, para a gente conseguir discutir na obra em si os impactos que tem como um todo. Então, no século XIX, a Inglaterra e outras potências emprestam dinheiro para os países árabes, muitos deles pertenciam ao Império Britânico. Para quê? Para eles modernizarem a sua economia, bem como para diversificar a mesma por meio de construção de indústria e produtos vindos da América. Caio, os países europeus emprestam esse dinheiro porque eles são bonzinhos? Os países europeus emprestam esse dinheiro porque eles são legais? Claro que não, gente. O que vai e volta. Esses empréstimos eles eram feitos a juros muito altos. E se você não pagasse, o teu país ia virar um protetorado da Inglaterra, por exemplo. O que seria um protetorado? Ele seria administrado por pessoas que fazem parte do governo britânico. Então, o Irã não consegue pagar o empréstimo. Nisso que o Irã não consegue pagar o empréstimo, o Irã se torna um protetorado britânico, ou seja, o Irã se torna um local em que você tem um controle necessariamente britânico. O Irã não foi conquistado por meio das armas.
É quase uma agiotagem, sim, Lucas. O Lucas falou, que tipo de agiotismo é esse? Sim, é praticamente um agiotismo. Só que ao invés do cara mandar um pistoleiro para resolver o negócio, para cobrança, não. Ele vai lá e toma o teu território, ele vai e toma a tua casa, entre outras coisas. Então, de fato, eles emprestaram, venderam um monte de coisa, inclusive os Estados Unidos da América em si vão estar também nesse papel emprestando dinheiro, emprestando coisas para que eles possam também lucrar depois. Vocês têm que lembrar desse momento. O Irã, no caso, tem essas questões como um todo, gente. Os caras ficaram bem endividados e passaram a ser dominados pelos Estados Unidos da América e pela Grã-Bretanha, principalmente, a partir desse momento. E daí, olha só como é a questão, e daí vários tipos de insurgência vão surgir, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de povos que querem o fim desse domínio britânico, ou domínio soviético, como for o caso. Por exemplo, no Afeganistão, o domínio soviético ele vai ser retirado com a ajuda dos Estados Unidos. E esse vai ser o grande escopo do Rambo. O filme vai ser dedicado ao bravo povo do Afeganistão. E esse bravo povo do Afeganistão, no caso, é de fato ajudado pela CIA. O bravo povo do Afeganistão, entre aspas, vai ser a gênese do Talibã. Vai ser a gênese do Talibã, porque o Talibã ele vai começar a fazer os seus movimentos. A gente pode falar sobre o Talibã um pouquinho mais lá para frente, com certeza eu vou falar, se vocês perguntarem sobre ele. Ele vai começar, assim, dessa questão da saída do Império Britânico. Tem um filme, assim, que é maravilhoso, filme antigo, maravilhoso, chamado Lawrence da Arábia. E o Lawrence da Arábia, ele também vai falar sobre essa questão do Império Britânico e tudo mais. Lawrence da Arábia é um filme fantástico, um filme clássico do cinema. Demora pra caramba, é um filme longo, mas é um filme maravilhoso. Pode passar, Dixon, por favor. Pronto. E aqui nós vamos chegar ao processo já como se fosse o que aconteceu com a mãe da Persépolis. Em 1908, no caso, os ingleses encontraram as primeiras jazidas de petróleo no Irã, o ouro negro, né, como eles chamavam. E, claro, né, eles criam uma companhia para administrar, tipo uma Petrobras iraniana, que foi deixar de existir só no século XX, no final do século XX, na verdade, que é a Anglo-Persian Oil Company. Constrói a primeira grande refinaria em Baradan, no caso. E aí vem um cara chamado de Reza Khan. Esse cara chamado de Reza Khan, ou Reza Khan, ele era um ministro da guerra. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele ajudou. Inclusive, esse cara chamado de Reza Khan, é ele que pede para os Estados Unidos e para os outros países para que o Irã assuma o nome de Irã, porque antes o Irã era chamado de Pérsia. Só que ele dizia que chamar o Irã de Pérsia era você ligar o Irã a questões coloniais, é você ligar o Irã a um passado colonial. Então a Pérsia não existia mais, o que existia agora era o Irã, um país ocidentalizado, um país de costumes bacanas e tal. Enfim, na verdade, o Reza Khan, ele era apoiado pela Inglaterra. Na verdade, eles foram colocados lá, ele foi colocado lá pela própria Inglaterra para que o Irã pagasse as suas dívidas e para que o Irã também não perturbasse muito no que diz respeito à extração de petróleo. Só que tem um probleminha. O Reza Khan, ele gostava do nazismo. O Reza Khan se identificava com o nazismo e com o fascismo, principalmente o fascismo italiano. E aí o que acontece? Ele permitia que os tanques alemães da Operação Raposa do Deserto, eles abastecessem
eles se abastecessem dentro do Irã. E o Irã era protetorado britânico. Então, tipo assim, o Churchill e Companhia Limitada viram assim, mas como assim esse cara está fazendo isso, mano? Que simpatia é essa com o nazismo lá? E retiraram eles. Então, vocês estão vendo que o Irã ele acaba sendo quase que nesse momento uma espécie de fantoche e marionete dos acordos e desacordos do capitalismo ocidental. O Irã passa, sim, por um processo de ocidentalização. Caio, onde é que eu posso ver esse processo de ocidentalização bem retratado em algumas obras? No filme Último Samurai, que é estrelado pelo Tom Cruise. Professor Caio, aquele filme Último Samurai, ele tem alguma verdade histórica? Não sei. Tem, gente. Tem muita alegoria, mas, na verdade, o personagem do Tom Cruise ele é inspirado em um militar francês. O Japão ele convoca, ele contrata militares franceses e norte-americanos para treinar os seus exércitos e também contrata várias pessoas e, aos poucos, vai ocidentalizando a sociedade japonesa como um todo. Isso gera um choque cultural dentro da sociedade japonesa que é muito grande. Tem um mangá, anime clássico, muitíssimo bom, que se passa mais ou menos nessa época, que é o Samurai X, ou Rurouni Kenshin. Quem tem Amazon Prime, tem o live action, que é bem interessante também. Chegou, inclusive, o Samurai X final, né? Uma espécie de última temporada. Cara, eu tô assistindo, eu adoro. É muito bom. Então, de fato, gente, da mesma forma que no Japão aconteceu esse processo de ocidentalização, no Irã também. Inclusive aquelas fotos que geralmente falam antes e depois do Talibã. Esse antes e depois do Talibã no Afeganistão, ou antes e depois da Revolução Iraniana, era justamente nesse contexto. A Persépolis, no caso, a criança, a mãe, os parentes como um todo deles, eles estão vivendo nesse contexto aqui, do Irã ocidentalizado, do Irã, no caso, com um governo que era apoiado, querendo ou não, pela Grã-Bretanha, do Irã com dinheiro vindo dos Estados Unidos, a economia estava afogada, o petróleo estava todo indo embora. Mas, querendo ou não, as liberdades individuais ocidentalizadas, elas estavam mais acessíveis, elas estavam melhores. Até que as coisas pioram assim muito com o processo da Revolução Iraniana. Então, o Reza ele é retirado por causa desse apoio dele, né, dessa simpatia dele aos regimes nazistas. E, nesse momento, quem assume é um político chamado de Mossadegh. O Mossadegh, no caso, ele se torna o primeiro-ministro iraniano e ele faz uma campanha de nacionalização do petróleo. Quem odeia isso? O Churchill. Churchill odeia isso e o Churchill vai fazer uma estratégia muito comum para ele na época para tentar, entre aspas, difamar o Mossadegh. Ele vai dizer assim, o Mossadegh tem que sair do poder porque ele é comunista. O Mossadegh, no caso, ele vai querer tornar o Irã uma nova União Soviética, ele está alinhado com aquela galera do Stalin, e como tal ele tem que sair do poder. Detalhe, a Inglaterra, olha só, a Inglaterra manda navios de guerra para o Golfo Iraniano. Além de mandar navios de guerra para o Golfo Iraniano, os Estados Unidos da América acham que o Irã precisava de um pouco de democracia, né? Como sempre. Eu acho que você tem petróleo? Acho que você precisa de um pouco de democracia. E ajudam a Inglaterra e os Estados Unidos, ajudam a derrubar o Mossadegh, que era um cara nacionalista mesmo, e o Reza, sim, aquele cara que era apoiador do nazismo, ele é reconduzido ao poder. Aí tu pode pensar, por que eles reconduziram esse cara ao poder se antes ele apoiava o fascismo? Assim, galera, nas relações internacionais tem um ditado que é o seguinte: existem os meus ditadores e os seus ditadores. Os meus ditadores, eles são apenas governos mais fortes. Os seus ditadores são genocidas, pessoas muito ruins.
Então, durante um bom tempo, quando o Saddam Hussein lutou contra o Irã para conter a Revolução Iraniana, depois ele era um cara bem quisto pelo Ocidente. Depois que o Saddam Hussein passou a criticar o Ocidente e os Estados Unidos, aí ele virou ditadorzaço. Então, assim, tem muitas dessas questões também dentro da história, dentro das relações internacionais. Dependendo de como são as relações diplomáticas, o sabor e as convenções, muitas vezes essa questão de ser chamado ditador ou não, ela é muito volúvel. Então, o Reza, ele volta ao poder amparado pela Inglaterra. Pode passar, Dixon, por favor. Já está terminando e a gente vai poder falar ainda melhor da história em si. Com o Reza, no caso, no poder, há um processo de ocidentalização. Melhor, aí já é a época da Persépolis em si, já é a época da criança. Trouxe da avó, da mãe à criança. De políticas públicas do Irã, uma tentativa de amenizar o xiismo e tudo mais. Com a ajuda do Ocidente, o Irã tem acesso a produtos, sobretudo nos Estados Unidos da América, durante a época de um presidente chamado Eisenhower. O Irã faz... Pode falar. Qual é mais ou menos o período de criação ali do Talibã? Beleza. O período de criação do Talibã, no caso, ele vai estar mais ou menos... vai estar mais ou menos entre 83 a 87, mais ou menos. Entre 83 e 87, essa galera está estudando. Tipo, o Talibã, ele não surge no Afeganistão. O Talibã, ele surge no Paquistão, que é um país vizinho. Talibã, em árabe, significa estudante. Por quê? Porque toda aquela galera, incluindo Bin Laden, incluindo os atuais líderes do Talibã, eles estudaram no Paquistão, eles estudaram em chamadas madraças. As madraças são escolas religiosas para você estudar o islamismo. Então, essa galera afegã formou esse grupo para retirar os soviéticos do poder. Os soviéticos estavam mandando lá no Afeganistão e tinham que ser retirados. Os soviéticos são retirados do poder e quem é colocado no poder no Afeganistão é um governo civil. Tipo, o Afeganistão foi dominado pela União Soviética, sai a União Soviética com a ajuda dos Estados Unidos, o Rambo estava lá atirando flecha nos aviões, derrubando o avião com uma flechada, porque enfim é o Rambo. Essa cena é muito clássica, não tem como, cara. Não tem como. É o Rambo que também derrubou o helicóptero numa pedra? Se for, não duvide. O Rambo consegue lidar com o destacamento militar vietnamita todinho só usando uma faca? Então, o que a gente vai falar do Rambo? Nada. Luta até no Mortal Kombat, mata os caras na faca. Todo mundo usa um bando de arma, o Rambo usa uma faca. Não tem onda com ele. Então, John Rambo estava lá, a CIA armou os talibãs pela primeira vez para tirar a União Soviética. Quando a União Soviética sai, quem é colocado lá é um governo civil. Esse governo civil ele fica pouco tempo no poder. Por quê? Porque o Talibã, armado pela União Soviética, que deixou muita coisa lá, e armado principalmente pelos Estados Unidos da América, dá um golpe de Estado e toma o poder. Então, assim, o Talibã ele é dos anos 80. E aí eles vêm vindo, tomam o poder a primeira vez. Depois do 11 de setembro, eles são retirados do poder e voltaram agora. E aí vocês podem pensar, tá, mas qual é a relação do Talibã com o Bin Laden? O Bin Laden, ele conheceu toda a grande cúpula do Talibã, ele estudou nas mesmas escolas religiosas do Paquistão que essa galera do Talibã estudou. A Al-Qaeda reconhecia o governo talibã paquistanês, afegão. O Bin Laden fazia parte do mesmo grupo étnico que o pessoal do Talibã. Aquela região do Afeganistão, do Paquistão, tem vários grupos étnicos. O maior deles é o grupo dos Pashtuns. Inclusive, além do Bin Laden e da alta cúpula do Talibã, a Malala ela é dessa etnia chamada de Pashtuns.
que é a maior tribo, no caso. O Talibã é necessariamente um país tribal até hoje. Então você tem o Bin Laden com as relações aí. E vocês podem ver no noticiário, vocês devem ter visto que o Estado Islâmico fez um atentado dentro do Afeganistão. Vocês podem pensar, pô, mas que onda que tem o Estado Islâmico? Então, o Estado Islâmico não se dá bem com o Talibã, eles não são tudo terroristas, que história é essa? Na verdade, o Estado Islâmico e o Talibã não se dão bem. Não se dão bem. Por quê? Primeiro porque o Estado Islâmico reivindica parte do território afegão para montar o que a gente chama de Daesh, que é o Emirado do Estado Islâmico, e reivindica essa parte, e o Talibã, ele é um movimento eminentemente afegão, ele não é um movimento de identidade árabe, não, ele é um movimento de identidade regional. O Estado Islâmico, ele é um movimento de identidade mais árabe mesmo, do que necessariamente de identidade regional. Então, assim, Talibã e Estado Islâmico não se dão bem. Talibã e Al-Qaeda se davam melhor. Talibã e Estado Islâmico, perdão, Al-Qaeda e Estado Islâmico, mais ou menos, mas Talibã e Estado Islâmico não se dão bem, por agora. Isso não quer dizer que mais lá na frente, nos submundos da comunicação, eles não possam vir a fazer acordos. Por enquanto, eles não se gostavam muito, não. Então, nesse processo que está acontecendo a década de 70 no Irã, onde está esse slide, década de 70, vem essa questão desse governo, no caso, Reza volta, e qual foi a questão? Voltou o Reza, no caso, que era o presidente na época do início da história. Esse cara, ele vai fazer uma aliança com o Ocidente e ele vai criar a SAVAK. O que é a SAVAK? A SAVAK é uma polícia secreta. Essa polícia secreta, no caso, ela servia para você investigar e perseguir opositores, para censurar meios de comunicação e para saber quem estava e quem não estava junto do governo. E é nesse momento da oposição sendo censurada, de uma repressão muito violenta a meios de comunicação, que surge a figura do Ayatollah Khomeini. Primeiro, o que é um Ayatollah? Um Ayatollah, dentro da visão religiosa dessa galera, é como se fosse uma espécie de líder religioso quase que supremo. O Ayatollah Khomeini, ele era tão forte, tão bem quisto dentro do Irã, que ele era uma das únicas pessoas que podia falar mal do governo e não ser atacado. Justamente por causa da influência religiosa que ele tinha, ele era como se fosse o maior líder religioso do islamismo iraniano. Era o Ayatollah Khomeini. E ele vai ser uma das principais figuras que vai falar contra o governo. E aí vocês vejam aonde isso parou. Pode falar. Quem tiver afim, fica à vontade. Só lembrando, já que tu comentou lá no início da tua fala, o Foucault, que tinha um estudo sobre questões envolvendo principalmente uma nova perspectiva de política, e depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Ele vai escrever justamente sobre uma entrevista que ele faz com o Ayatollah Khomeini. É justamente a partir dessa entrevista que ele passa a fazer uma análise, né, filosófica, política, estrutural, sobre o novo movimento que estava acontecendo nesse cenário geopolítico. E é desse momento que o Foucault ele entra nessa panela toda, porque justamente é o que tu estás dizendo, né? Ele entrevista o Ayatollah Khomeini e ele é um dos primeiros a naturalmente perceber essa força não só pendente para um lado. A força dele era tão grande que estabelecia um controle, um líder que, segundo Foucault,
montava um novo processo político-religioso. Sim, isso que o Dixon acabou de dizer é fantástico. Que o Ayatollah Khomeini, ele falava mal do governo mesmo, falava mal abertamente do governo, e aí o que acontece? Ele sai do Paquistão não, perdão, ele sai do Irã e ele vai para o Iraque. É pertinho, fronteira. Nisso que ele vai para o Iraque, a galera continua perseguindo ele, aí ele é ameaçado de morte, e ele vai para Paris. Quando ele chega em Paris na década de 70, ele era uma figura politicamente muito influente no Oriente Médio inteiro, e aí ele vai e mete a boca no trombone. Olha, está acontecendo isso no Irã, o governo é um governo fantoche, o governo é um governo completamente corrupto, que é bancado, no caso, pela Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América estão diretamente ligados a isso, e esse governo deve ser derrubado. Foucault faz entrevista com ele, muitos intelectuais e estudiosos começam a ver que os processos políticos no mundo islâmico, na Ásia Central, o negócio lá estava ficando complicado, porque assim, galera, a maioria desse povo, eles eram dominados pelas grandes potências europeias. E essas grandes potências europeias deixavam eles, entre aspas, em paz, deixavam eles, entre aspas, pacificados, melhor dizendo, pelo uso da força. Então, se tivesse alguma onda gigantesca, os caras europeus eram militarmente bem mais fortes, e aí o que eles faziam? Eles utilizavam realmente a força das armas que eles tinham para coibir qualquer tipo de movimento. Quando essa galera sai dessa região do Oriente Médio, já no contexto de Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, tu deixa um vácuo de poder. E muita gente vai se degladiar para ver quem vai assumir esse buraco deixado pelos europeus. O Ayatollah Khomeini, ele se enquadra também nisso. Você tem esse vácuo, no caso, que foi deixado pelos europeus, e os europeus colocaram lá literalmente um governante fantoche, diretamente ligado às decisões deles. E o Ayatollah Khomeini é completamente contrário à atuação do Reza. E como ele era uma figura extremamente forte, extremamente popular dentro do Irã, ele era considerado quase que um homem santo, ele vai voltar para o Irã e é ele, junto do exército e de membros civis, que vai dar origem ao que nós chamamos de Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana da década de 70, ela é para você retirar esse governo ligado à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos e colocar no seu lugar um governo verdadeiramente iraniano e islâmico. Então, um dos preceitos para você retirar esse governo esse governo britânico lá e islâmico, é você também combater os modos ocidentais. É você também combater as questões ocidentalizantes que foram colocadas no Irã à força. E aí está muitíssimo bem retratado na obra. Por quê? Porque você cria a guarda da revolução. E tem uma parte da obra que são retratadas mulheres. As mulheres, muitas vezes, que não necessariamente faziam parte da guarda revolucionária no que diz respeito a pegar armas, mas elas eram responsáveis por passar os costumes xiitas ligados à Sharia e ligados ao Ayatollah Khomeini para as meninas, principalmente, nas escolas. Então, as escolas elas assumem esse contexto também tão religioso e de passar costumes. Por quê? Porque a gente deve, entre aspas, no Irã, tirar o ocidentalismo. Então, você retira esse ocidentalismo voltando àquilo que eles entendem que era o verdadeiro Islã, aquilo que eles entendem que era o verdadeiro Estado iraniano, só que isso vai ser um choque muito grande, porque isso não é feito de maneira pacífica. Isso não é feito de maneira
tranquila e diplomática. Não, isso é feito por meio de arma, isso é feito por meio de muita coisa complicada. E a obra retrata muitíssimo bem isso. Esse processo do ponto de vista da menina. Mas como a menina está vendo esse processo? E é o que está acontecendo justamente no Afeganistão hoje. Você teve, querendo ou não, durante 20 anos, um processo de ocidentalização do Afeganistão, inclusive com governos democráticos. Você vai ver, por exemplo, jornalistas, mulheres, no caso, algumas delas não utilizavam o lenço nas reportagens e por aí vai. Então você tem modos ocidentalizantes no Afeganistão. Quando o Talibã assume o poder mais uma vez, você precisa retirar esse ocidentalismo. Desocidentalizar, no caso. Retira esse ocidentalismo e coloca no seu lugar aquilo que essa galera dominante entende como sendo um verdadeiro governo, uma verdadeira república, que é, segundo a tradição e a leitura mais radical que eles têm do islamismo. Então, o que está acontecendo na obra Persépolis, no caso, no iniciozinho da questão da criança, e ela comentando como os guardas da Revolução, deles vindo, que fala sobre as mulheres, que fala sobre a vestimenta, a burca, por que a utilização da burca, por que a utilização daquela vestimenta preta e por aí vai, em contrapartida não pode usar calça jeans, as roupas coloridas, porque segundo o Ayatollah Khomeini, que se torna um dos principais líderes políticos e religiosos do Irã, esses hábitos, no caso, eles são hábitos ocidentais. E esses hábitos ocidentais, eles não podem ser perpetuados. Hoje não tem problema. Hoje, se a mulher quiser utilizar a burca, ela usa, mas se ela não quiser utilizar, ela não usa. Pode usar cores e tudo mais. E detalhe, o Irã é, sem dúvida alguma, uma das maiores potências regionais do Oriente Médio. Quais são as duas maiores potências regionais do Oriente Médio? A Arábia Saudita e o Irã. São, sem dúvida alguma, as duas maiores potências regionais do Oriente Médio. O Irã é xiita e a Arábia Saudita é sunita. O Irã é muito próximo da Rússia e a Arábia Saudita é muito próxima dos Estados Unidos da América. Inclusive, uma das maiores bases norte-americanas de mísseis está na Arábia Saudita, ali perto de Riad, que é a capital da Arábia Saudita. Então, assim, o governo saudita fez tanta coisa. O MBS, que é o Mohammed bin Salman, que é o príncipe saudita, ele mandou matar um jornalista que falava mal do governo. Esse jornalista ele é morto dentro de uma embaixada. Ele é morto e ele é esquartejado e dão fim nos restos mortais dele. E os Estados Unidos condenou os caras, alguma coisa assim, pelo menos isso? Não. Por quê? Porque os Estados Unidos da América vê na Arábia Saudita um aliado estratégico importantíssimo no Oriente Médio, principalmente para conter o Irã. O Irã, no caso, como eu coloquei, o Irã ele consegue se desenvolver tecnologicamente falando, e o Irã começa a fazer, há uns anos, um processo de enriquecimento de urânio. Para que o Irã queria fazer um processo de enriquecimento de urânio, Caio? Segundo os iranianos, eles querem fazer processo de enriquecimento de urânio para geração de energia elétrica. Você não tem grandes hidrelétricas naquela região, então você precisa ter fontes de energia, uma das fontes que é a energia nuclear. Então o Irã faz esse processo de enriquecimento de urânio justamente para energia elétrica, segundo os iranianos. Que os Estados Unidos da América e a Companhia Limitada afirmam que o Irã, na verdade, estava querendo fazer uma bomba atômica. Então você faz uma série de sanções econômicas ao Irã para que o Irã pare de enriquecer o minério. E aí o que o Irã faz? Faz um acordo com os Estados Unidos, isso é no fim do governo do Barack Obama, início do governo do Trump, e aí para o processo de enriquecimento.
Como os Estados Unidos da América nunca foram também muito boas em cumprir acordos, o Irã voltou a enriquecer urânio e dizem alguns que o Irã já tem uma bomba atômica, só que não revela e não vai utilizar por hora, e que essa bomba atômica ela é de tecnologia paquistanesa. Vocês podem perguntar, pô, Talibã nasce no Paquistão, a Al-Qaeda nasce no Paquistão, a maioria dos grupos terroristas do Oriente Médio nasceram no Paquistão. Por que cargas d'água ninguém invade o Paquistão? Porque o Paquistão tem bomba atômica. O peão geopolítico do Paquistão é muito maior do que do Brasil, por exemplo. O Brasil não tem bomba atômica. O Paquistão tem. Lá das épocas das broncas dele com a Índia. E os caras são malucos. Vai que numa dessa os caras fazem besteira e inicia a Terceira Guerra Mundial. A gente não sabe. Então, no caso, a figura do Ayatollah e essa imposição que se tem dentro da Revolução Iraniana é o ponto de partida para a história, no caso, em si, da Persépolis. Algumas das grandes linguagens algumas das grandes questões que a gente pode trazer para cá, de novo, são pontos de vista de narrativa, mas também sempre esses estudos não do olhar do nativo dentro da sua própria realidade, do brasileiro pelo lado brasileiro, do iraniano pelo lado iraniano, e confrontando esses estigmas e arquétipos que são feitos de pessoas ou por pessoas de fora sobre a nossa realidade. Eu acho, é por isso que é sempre muito interessante que nós escutemos música brasileira, que nós leiamos literatura brasileira, porque, de fato, a gente não vai ter visões estereotipadas, a gente vai ter visões de brasileiros dos vários Brasis falando sobre as suas realidades do nosso próprio país. A mesma coisa na questão do Irã. Então, a gente não deve criar esse orientalismo, isso é muito importante, e, no caso, também não deve de maneira não a criar um ocidentalismo no que diz respeito a países socialmente um pouco melhores que nós, como esse que foi dito, esse tal desse complexo de vira-latas, que eu também não gosto muito dessa expressão, mas isso corrobora agora, criado pelo Nelson Rodrigues, mas isso é muito correto também, então isso é muito bacana. E, de antemão, eu já digo que eu vou deixar, mas aí é para a galera, é para quem quer e para ver com o tempo. Eu vou deixar, no caso, 3 vídeos no grupo. São vídeos do professor Emiliano Unzer. O professor Emiliano Unzer, ele é da Universidade Federal do Espírito Santo e ele é um professor especialista em História da Ásia. Esses 3 vídeos que eu vou deixar, um é sobre a história do Irã, outro é sobre a história do Afeganistão e um é sobre a história do Afeganistão dos dias atuais. Mas, por exemplo, no canal do professor Emiliano Unzer, para quem tiver com vontade, tem um curso sobre história da Índia. São 8 aulas sobre história da Índia, 9 aulas sobre história da China. Tinham 9 aulas sobre história da China. Tinham clássicos da literatura asiática. Então, assim, para a gente conhecer muita coisa do maior, do mais vasto e mais populoso continente do mundo, para a gente quebrar paradigmas também, né? Conseguir nos aprofundarmos mais. Eu vou estar deixando os links do canal do professor Emiliano para a gente começar a ver, no caso, porque muita gente ainda pensa a Ásia, muito para a gente ver como tem essa questão do orientalismo que é passada para a gente, muita gente ainda pensa a Ásia como sendo a galera que eu digo que é da China, o pessoal do Sudeste Asiático. Muita gente ainda pensa a Ásia como sendo o japonês, o chinês, o coreano, o próprio indiano, porque é muito disso que é passado para nós. Mas, por exemplo, a Marjane é asiática, só que o contexto asiático dela é completamente diferente do contexto de um coreano. E o contexto dela é completamente diferente do contexto de um coreano, por exemplo. Um filipino, o contexto dele é completamente diferente do contexto de um uzbek, de um cazaque. Então, é legal que nós conheçamos também um pouco da história de outros continentes, que é para a gente, até nos nossos próprios escritos,
a gente não cair nas armadilhas das generalizações, que são tão complicadas dentro daquilo que a gente quer falar. Tipo, o mundo consumista, a indústria do consumo, tão atacada pelo Walter Benjamin, também pelo Adorno e pelo Horkheimer, já tenta generalizar tanto as coisas que a gente vamos tentar colocar esses olhares mais profundos, né, dentro das nossas análises. Assim, é fantástico. Eu acho que a Persepolis também tem muito disso. A gente tem um olhar mais profundo e da pessoa que está lá contando a sua realidade. Como já disseram aqui, claro que tem muita lente de aumento, muita tradição inventada. E gera, como a gente fala na história, quem ganha a guerra tem direito de contar a história da guerra. A guerra geralmente é contada pelos vencedores. Então, são muitas questões que se criam em torno disso, inclusive das guerras contadas pelos vencedores, até os vencedores contam muitas vezes que o inimigo era até mais poderoso do que ele realmente era. Por quê? Porque isso te dá todo um up e tudo mais. Só para fazer o último adendo, muita gente pensa que, de fato, o exército nazista na Segunda Guerra Mundial ele era o melhor exército de todos assim durante a guerra. E não foi assim. Chegou uma época que o exército nazista estava bem lá para trás e principalmente o exército norte-americano estava muito melhor. Mas por que dizem tanto que o exército nazista foi sempre tão bom? Porque você, derrotando um inimigo tão poderoso assim, a tua glória e a tua narrativa da história, ela é ainda mais factível, ainda mais aceitada pela galera. Então, assim, se um dia a Revolução Iraniana cair, daqui a 50, 60, 70 anos, quem for escrever uma história sobre a Revolução Iraniana, que querendo falar o quão complicado ela era e vai botar uma lente de aumento assim, incrivelmente grande. Então, vão ter mais tradições, mais linguagens, e a gente tem esse papel de filtrar e poder colocar numa perspectiva científica dentro dos nossos escritos. Então, fantástico, maravilhoso a live. Massa! Bom, gente, e pra gente fechar, a nossa já tradicional foto, né? Então, bora abrir a câmera aí pra gente fazer o print aqui. Hoje eu vou participar, peraí. Só pegar uma camisa que tá calor. A gente abriu o print aqui, bora fazer. Tá, eu vou fazer o print de grade aberta, eu vou contar de 1 até 3, para todo mundo sorrir. Tá, e bora aí lá. Eu vou mandar lá. Beleza? 1, 2, 3 e vai. Oi? Tranquilo, Beleza. tranquilo. Passa lá no Beleza, grupo. aí depois eu mando para todo mundo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Cara, eu imaginava que a gente ia dissecar Persépolis, Eu imaginava uma reunião de mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Nós chegamos a quase 3 horas. O Dixon, mas é que eu falo muito, mano. Não dá. Não, cara, mas a turma ficou aqui na sala, né? Debateu, ideias incríveis. E volto a dizer, gente, a gente está amadurecendo o nosso espaço. Os debates vão realmente ganhar profundidade. A gente vai começar a pensar a ideia de teorias e leituras, né? A gente vai sair da superficialidade do eu gostei porque é bonito e é legal, né? Então a gente vai ganhar a partir de agora esse modus operandi, né? E claro que com o tempo eu espero a participação de mais de vocês, né? Para que realmente a gente possa construir um espaço mais dialógico. Gente, muito obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Obrigadão, gente. Valeu. Até a próxima. Até o próximo encontro daqui a 15 dias. E lá no grupo, fiquem ligados para a próxima leitura e o próximo tema. Falou? Abraço, gente. Até mais.